Esta aula é para você que vai fazer o concurso do TJ Goiás, tem dificuldade na hora de estruturar a discursiva no formato de estudo de caso e quer entender o perfil do Instituto Verbena. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal da professora Camila Cobos, professora especialista em prova discursiva e redação para concursos públicos, e eu quero te ajudar a compreender como a banca vai organizar a proposta da sua redação. E para isso, deixa aqui o seu like, porque eu vou te entregar uma aula de verdade. Nós vamos trabalhar pontos importantes para você já sair da aula destravado e começar o seu treinamento. Por que eu digo treinamento? Porque prova discursiva é técnica, treino e correções detalhadas. Esse é o caminho para você conseguir ali tirar uma nota máxima ou ser aprovado com a ajuda da discursiva. Então, para a gente poder começar, não esqueça de deixar o seu like. Qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo e eu vou compartilhar com você os pontos importantes que nós vamos trabalhar no decorrer da nossa aula. Então, aqui na tela, você já tem os principais pontos para você poder ter noção daquilo que eu vou te entregar ao longo deste vídeo. Nós vamos começar entendendo o perfil da banca. E para entender o perfil da banca, a parte denominada de regras do jogo, que são os pontos específicos do seu edital, são elementos determinantes. Eu sempre começo os meus cursos de discursiva, de redação, explicando para o aluno o perfil da banca. Ah, professora, então tem diferença? Tem diferença. Tem diferença na hora de avaliar e tem diferença também na hora de estruturar a redação. Você deve estruturar perpassando por esses pontos do edital, perpassando por esses pontos do edital e entendendo o perfil da banca. Eu falo isso porque eu sou professora de discursiva, sou servidora pública, já percorri esse caminho que você está percorrendo de estudar para concurso público e fui membro de uma banca avaliadora de concursos públicos por mais de 6 anos aqui no nosso país. Então, tudo que você encontra, seja aqui no canal do YouTube, seja ao longo dos meus cursos, perpassa pela teoria e perpassa pela prática. E para você entender todo esse processo, nós vamos detalhar os critérios de correção, porque aqui nós temos um ponto-chave do Instituto Verbena. Mas eu vou te entregar muito. Eu quero te entregar também o que trata o estudo de caso. O que é um estudo de caso? Qual é o conceito? Quais são as características necessárias? Porque muitos candidatos, às vezes, até têm uma desenvoltura na hora de escrever, mas ficam paralisados só de ouvir o termo estudo de caso. Então, se você tem esse medo, não esqueça de ficar comigo até o final da aula. E a partir daí nós vamos trabalhar também o esqueleto da discursiva e eu já vou te entregar uma possibilidade muito quente, um modelo de estudo de caso resolvido, passo a passo, organizado. Não é aquele esqueleto pronto, não. É um projeto de texto e a própria resolução de uma discursiva ali, no formato de 30 linhas, no formato que o Instituto Verbena valida e aprova. Então vamos lá, para a gente dar sequência, tem alguns pontos que são essenciais. Eu coloquei esses pontos aqui, mas é sempre importante você visitar o edital e tê-lo ali como um orientador para todo o processo. Então, discursiva é sempre eliminatória e classificatória. Na verdade, nós vamos falar desse edital. Então, desse edital é de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, ela tem um valor absurdo. Ela vale 100 pontos. Ela, sim, vai definir a lista de aprovados. Com certeza, aqueles candidatos que tiverem um melhor aproveitamento na discursiva têm mais chance de ser aprovado no TJ Goiás. E a gente tem uma determinação que aconteceu. Ela aconteceu após a retificação do edital, que diz respeito ao caráter da prova. Quando a banca apresentou esse edital, muitas pessoas ficaram com dúvida. Trata-se de prova de conhecimento específico ou não? Porque a banca não colocou essa informação dentro do edital. No entanto, com a retificação, ela trouxe de forma clara e precisa. É uma prova de conhecimento
específico. E com base numa resolução, salvo engano, 148 do próprio TJ Goiás, ela deixa em evidência que a prova discursiva, sim, será uma prova voltada para o estudo de caso. Então, o que o Instituto Verbena pretende com essa determinação? É claro que pode ter várias outras observações, mas uma que o Instituto deixa muito claro para nós é que ela espera que esse futuro servidor se imagine como oficial de justiça, se imagine como contador, se imagine como analista, como servidor do órgão e saiba resolver problemas relacionados ao seu conhecimento específico. Então, quando a gente observa que a banca tem essa escolha por meio da discursiva, é esse caráter que ela vai aguardar ali como servidor, que ela quer que seja, né, separado. O TJ Goiás, na verdade, ele passa essa determinação e a banca faz isso por meio das avaliações. Então, além de entender que trata de conhecimento específico, vale 100 pontos, a gente tem aqui uma observação no que tange a nota mínima, 60% no que refere à ampla concorrência e no que refere às opções de participação para negros, pessoas com deficiência indígena, 48%. Eu quero te ajudar a conquistar muito mais do que 60%. Tá? Se você gostar dessa aula e quiser saber mais sobre o meu preparatório, é só olhar no link da descrição ou deixar aqui qualquer mensagem que eu vou te ajudar. Pode aproveitar também e seguir no perfil Professora Camila Coutos. Bom, entendendo esse valor da discursiva, é preciso entender como o examinador vai olhar para o seu texto. É preciso entender que nós temos aqui dispostos na tela 5 critérios de correção. Então, a prova discursiva ela tem o objetivo de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro culto da língua portuguesa. E serão avaliados, todos esses elementos serão avaliados conforme o quadro 4, que está no seu edital. O que eu fiz? Eu fui até o edital, peguei e trouxe aqui. Eu quero que você entenda que, normalmente, quando as bancas apresentam a proposta de estudo de caso para a prova discursiva ou o texto expositivo, uma questão discursiva, normalmente elas validam muito a parte de conhecimento específico. Nós vimos acontecer isso, né, em vários outros certames. Nós tivemos de forma mediana no CNU e aqui para o TJ Goiás, o que nós temos? Os 5 critérios, eles têm o mesmo valor. Ah, então eu não preciso dominar o assunto? Precisa. Porque quem não domina o assunto não consegue escrever. Mesmo tendo um bom domínio da língua portuguesa, fica travado. Então, tudo perpassa pelo o que dizer. Dominar, ter repertório, saber o que dizer é importante, mas não é o único critério. Então, aqui você tem que observar aquilo que a banca fala de argumentação. O que ela fala de senso crítico. No último concurso do TJ Goiás, eu fiz inúmeros recursos, consegui majorar e ajudar muitos candidatos. E o que eu observei? O olhar da banca, ele é para todos os elementos. E quando ela pede conhecimento específico, às vezes você diz assim, basta dominar a lei. Sim, você precisa dominar ali os elementos referentes à legislação do seu cargo, mas você precisa saber argumentar. E ela foi categórica nessa avaliação. Ela observou se houve ou não houve menção da lei, se o candidato usou ou não usou o repertório, se ele foi capaz de fazer analogia, se ele foi capaz de dar exemplos, se ele foi capaz de tecer explicações. Então, aqui na tela, eu tenho esses elementos dispostos que trazem aí no corpo deles o conhecimento teórico, que é o domínio do assunto. A argumentação é a sua capacidade de mostrar para a banca como você domina esse assunto, como você apresenta o tema, se você faz uso de repertório, se você cita algum teórico, se você consegue explicar conceito. A análise crítica vem junto aí com esse poder de argumentação, mesmo sendo algo específico, se a banca pedir em algum dos tópicos ou em alguma parte do tema um posicionamento, você tem que ser capaz de se posicionar de uma maneira não muito incisiva, mas com posicionamento, clareza na exposição, coerência e coesão textual. Sim, tem que saber usar os conectivos, os articuladores, como que você organiza a estrutura do parágrafo. É com essa organização que você traz clareza para o examinador. E eu vou te mostrar tudo isso na prática.
e também tem que ter um bom domínio da língua portuguesa. Então, para cada um desses critérios, 20 pontos. Ela dividiu de forma igual. Então, se você tem muitos desvios no que refere à acentuação, uso da crase, concordância, regência, tem que observar todos esses aspectos. Por isso que sempre, dentro da minha plataforma, eu coloco ali aulas de gramática aplicada ao texto. Eu mostro por meio dos maiores erros cometidos pelos alunos as regras, para que os meus alunos ali, naquele certame, não cometam aqueles erros. Então, é importante observar todos esses apontamentos. Agora, nós vamos entender qual é o padrão da discursiva do TJ Goiás. O que é um estudo de caso? Camila, é um texto jurídico? Na verdade, o estudo de caso é o modo que a banca apresenta a proposta da redação, tá? Ela vai apresentar esse texto por meio de uma narrativa, por meio de uma situação hipotética. Você vai precisar mobilizar conhecimento específico. Ela te entrega um problema de uma determinada situação e faz ali as perguntas. Essas perguntas, elas podem ser em tópicos, ela pode ser uma pergunta só que você cria os tópicos, ou ela pode ser um conceito único, mas que dentro desse conceito, na verdade não é conceito, é enunciado. Dentro desse enunciado, você consegue dividi-lo em partes. Então, você tem que se preparar para todas essas possibilidades. Se preparando, na hora que você pega a prova, você tem segurança e tem gestão do tempo, e você consegue desenvolver com tranquilidade. Então, aqui eu trago o que é o estudo de caso. Ele vai perpassar por uma situação-problema, por uma narrativa, é uma historinha mesmo. Você precisa usar desse estudo de caso para estruturar as ideias e ativar ali o seu conhecimento específico. Tudo isso por meio da coesão, por meio da coerência. Aqui eu separei algumas características gerais do estudo de caso para o Instituto Verbena. Ele valoriza todos esses elementos, ele valoriza a questão do conhecimento específico, como que você vai entender? Por meio da história. Por isso a narrativa ela é importante, por isso a banca deixa em evidência estudo de caso. Possivelmente é um caso relacionado ao cargo ou relacionado ao assunto que você deve dominar. Então, o primeiro ponto é você entender que ao estudar para sua prova objetiva, você adquire repertório, você adquire conhecimento. Você é capaz de conhecer um assunto para poder ali, na hora da discursiva, discorrer. Só que não basta só o conhecimento, você tem que mobilizar todas essas ferramentas que eu estou te entregando aqui ao longo desta aula. Então, para a gente entender, você vai fazer referência à situação apresentada, você vai ter uma capacidade, tem que ativar essa capacidade de resolver problema ou de entender a situação. Você vai construir argumentos, seja por meio dos tópicos especificados ou por meio do tema. Aí você vai ativar, selecionar quais argumentos são importantes para eu resolver essa situação aqui, esse tema. O uso das estratégias argumentativas, exemplos, citações, inferências, analogias, depende. Não sei qual você vai querer usar, vai depender ali do tema, daquilo que a banca solicitar. Tudo isso com bom domínio da norma culta. Para a gente poder entender como é essa estruturação, é claro que eu vou te apresentar aqui de uma forma bem resumida, de uma forma bem prática. É sempre importante fazer uma introdução. Ah, Camila, se for tópicos, eu não chego lá e respondo os tópicos? Eu vou sugerir a introdução, por quê? Porque a banca fala estudo de caso. E você faz essa contextualização do estudo de caso, da situação hipotética, na introdução. Então, eu trabalho sempre com essa ideia de começo, meio e fim. É uma estrutura tripartida. Mesmo no estudo de caso, mesmo no estudo de caso. E eu já te mostro aqui como funciona. Então, na introdução, você traz esse contexto, você situa o leitor sobre o que você vai discorrer. Ah, mas ele já leu o enunciado, ele já sabe a história. Não parta desse pressuposto, porque você pode deixar de trazer informações para o seu texto e deixar o seu texto obscuro, impreciso. Ele vai ficar sendo penalizado no quesito clareza. Então, não é que você tem que trazer todos os elementos da narrativa. Não é isso, mas você tem que fazer uma contextualização. Então, para a introdução, eu gosto de trabalhar com contexto rápido ali e a apresentação também dos tópicos, se for possível, se a banca apresentar tópico. Então, na introdução, você vai trazer essa contextualização. Eu coloquei aqui de 3 a 4 linhas, mas pode sim 5 linhas, é só uma média,
tá? O que eu quero mostrar é que o peso maior dentro desse tipo de prova é para os tópicos ou para os argumentos que você vai construir, porque é a partir deles que você vai resolver o problema. Mas é importante trazer ali uma introdução. Eu coloquei aqui 3 partes de desenvolvimento. No modelo que nós vamos apresentar, a gente trabalha com essa parte de desenvolvimento, por quê? Porque tem tópicos. Então, sempre você começa os seus parágrafos de desenvolvimento com os dos conectivos. Então, você põe o conectivo, vírgula, e apresenta o tópico e desenvolve o tópico. Então, sempre eu trabalho com a ideia de um parágrafo perfeito. O que é parágrafo perfeito? Você que já é aqui, ó, já está no nosso canal há algum tempo, já sabe, é o TFC, é o tópico frasal, fundamenta, conclui. Então, eu gosto muito dessa estrutura. Ela é obrigatória? Não. Às vezes, com o tópico frasal e com a fundamentação, você já consegue escrever um parágrafo de sucesso. Então, partindo daí, eu dividi aqui em 3 tópicos. Eu pensei em uma estrutura, mas pode ser que apareçam só 2 tópicos. Você pode também parar aí no desenvolvimento 2. Mas o importante é fazer a introdução, fazer esses parágrafos de desenvolvimento para cada argumento ou para cada tópico um parágrafo, obedecendo a sequência, se a banca te entregar. No nosso caso, a gente tem uma sequência de tópicos, então precisa obedecer a sequência, não pode, não é bom, não deve juntar os tópicos em um único parágrafo, para cada parágrafo um tópico, por quê? Para cada parágrafo um argumento, clareza textual e consistência, são critérios para o Instituto Verbena. Aí você deve estar perguntando, Camila, e essa parte aí facultativa na questão da conclusão? Por quê? Quando a banca apresenta 3 tópicos e automaticamente você percebe que tem muito assunto, tem muitos argumentos para serem mobilizados ali na construção desses tópicos, você pode, no último tópico, fazer uma breve conclusão, não fazer a conclusão separada. Agora, caso sobre 4, 5 linhas, eu planejei o meu texto e eu percebi que eu vou fazer a introdução, vou discorrer sobre os tópicos e vai sobrar ali 4 linhas. Pode sim fazer uma conclusão separada, tá? Pensar nessa estrutura é trazer clareza para o seu texto e a banca avalia esse critério. Bom, dito isso, eu quero te mostrar aqui na prática um exemplo de estudo de caso. É o ponto alto agora é o ponto alto da nossa aula. Eu peguei ali dentro do edital um conteúdo de direito processual civil, o ponto 5 dos atos processuais, tá? Dessa parte de atos processuais, porque é um conteúdo que tem, assim, uma chance enorme de ser cobrado na prova de oficial de justiça. O curso prepara também para o cargo de contador, oficial de justiça e contador, mas aqui, para a nossa aula, para o vídeo não ficar tão extenso, eu trouxe o modelo para o oficial de justiça. E aqui eu vou te mostrar o primeiro ponto, como que a banca geralmente apresenta. Eu analisei várias provas do Instituto Verbena, que ela traz esse formato de estudo de caso, então ela apresenta uma situação hipotética, normalmente é curta, não é aquele texto motivador de 2, 3 laudas, quando é estudo de caso, tá? Então, normalmente ela é direta e ela traz em uma pequena cidade chamada Nazaré, um oficial de justiça é enviado para cumprir um mandado judicial em uma área periférica conhecida por sua hostilidade em relação à aplicação da lei. Quando o oficial chega ao local, ele é recebido com hostilidade. O mandado refere ao despejo de uma família que está há meses em atraso com o aluguel e se rejeita a deixar a propriedade. Alguns vizinhos se solidarizam com a família e dentre eles Márcio, um jovem conhecido na comunidade por seu histórico de problemas com a lei, mas que até então nunca havia tido confrontos diretos com autoridades, sendo tecnicamente primário. Muito nervoso, Márcio eleva a voz. Desse modo, ao tentar cumprir o mandado, o oficial de justiça, em exercício de suas funções, é gravemente aviltado por particular tecnicamente primário. Então, nós temos vários elementos aqui que precisam ser observados. Pega ali, sublinha as palavras-chave para você não ter nenhum tipo de dúvida na história hipotética apresentada. Então, aqui a gente tem vários elementos que precisam ser mobilizados. Aqui trata de uma área periférica, tem essa questão da hostilidade em relação à aplicação da lei, tem a questão de ser, a família ser
se rejeitar a deixar a propriedade, no caso aqui, despejo de uma família, aparece um personagem que é o Márcio, ele tem um histórico de problemas com a lei, mas nunca, né, nunca, ó, a palavra nunca aqui, teve confrontos diretos. Ele eleva a voz e, tecnicamente, ele é primário. Todos esses elementos aqui são importantes para você entender a proposta. A partir da análise do caso relatado, veja que a banca faz essa referência, ela vai fazer no dia do seu concurso, diante do caso exposto, a partir da situação hipotética. Isso é estudo de caso. Isso é estudo de caso. Elabore um texto dissertativo e argumentativo. Camila, ela pode fazer isso? Foi isso que ela fez no TJ Goiás, em 2021, ela fez em vários outros concursos. Não se apavore, não se apavore. Tá? Ela pede um texto dissertativo aqui, argumentativo. Por que que ela vai pedir? Porque ela disse, olha para mim, foca aqui em mim, ela disse lá no edital que ela vai avaliar a capacidade de argumentação, a capacidade de senso crítico. Não é um texto eminentemente dissertativo argumentativo, igual do Enem, de conteúdo de atualidades, não. Mas você tem que saber argumentar a respeito da situação hipotética, a respeito dos tópicos. Então vem comigo, não se abate. Ó, ela pode colocar desse jeito aqui. Eu peguei o enunciado que ela usa, tá? Expondo de forma analítica, bem fundamentada e com argumentos críticos, os tópicos apresentados. O desacato em questão pode ser considerado crime. Primeiro tópico é uma pergunta, né? A minha entonação aqui ficou ruim. O desacato em questão pode ser considerado crime? Explique sua resposta. Cabe, em tese, prisão preventiva se já tiver sofrido condenação criminal recorrível? Por quê? Sob quais pressupostos e forma Márcio pode ou poderia ser algemado? Camila, eles podem fazer perguntas assim, diretas? Eles vão fazer perguntas diretas, referenciando a situação hipotética. Agora você tem que mobilizar o seu conhecimento aqui, nesse caso, de direito processual, como eu coloquei aí na tela, civil. E vamos responder essa questão. Então aqui eu vou te apresentar um texto pronto, tá? Eu vou te apresentar um texto pronto, um esqueleto aqui, um texto pronto, e ele já está marcado, por quê? Porque eu quero que você entenda a ordem do parágrafo, como que esse parágrafo é construído. Então, para a introdução, não tem o esquema aqui, mas eu vou te contar. Esse esquema, ele perpassa por aquele anterior, que eu fiz uma síntese. Ele perpassa pela contextualização da narrativa. Você vai resolver isso em 3 linhas. A narrativa tinha 10, 12, 15 linhas. 2, 3 linhas é suficiente para você explicar, contextualizar para a apresentação daquilo que você quer escrever. Se a banca apresentar tópicos, repito, se ela apresentar tópicos, depois você vai colocar ponto, conectivo, vírgula, sistematiza os tópicos. Tá bom? Normalmente, essa estrutura de introdução não tem erro. Por que que não tem erro? Porque quando o examinador pega o seu texto, ele tem o seguinte objetivo. Eu quero entender se esse candidato compreendeu o tema. E eu quero saber o que ele vai fazer ao longo do texto. Eu fiz isso mais de 10 mil vezes quando eu era banca. É isso que a banca vai fazer. Pode acreditar. Tá? Então, a introdução ela tem essa função. Ela já mostra que você entendeu o tema, para você não fugir do tema, fuga ao tema é zero, não tem conversa. E mostra também um pequeno esqueleto, uma síntese daquilo que você vai fazer ao longo do seu texto. Quando a banca apresenta tópicos, você vai sistematizar os tópicos. É só isso. Olha aqui o que eu fiz. O caso em tela trata-se de um oficial de justiça que precisa cumprir um mandado judicial em uma área periférica caracterizada pela hostilidade. Ah, você pegou algumas palavras lá do texto. Peguei. Eu posso usar sinônimos? Pode. Eu posso resumir ainda mais? Pode. Em relação à aplicação da lei. Eu achei bem interessante a gente trazer aqui essa questão da hostilidade. Por quê? Porque ela vai mostrar detalhes desse caso e detalhes que a banca solicitou nos tópicos. Nesse viés, ao se sensibilizar com o caso, com a história, Márcio eleva a voz, sendo o oficial de justiça gravemente aviltado. Então, a gente tem aqui uma situação que o oficial de justiça precisa resolver em uma determinada circunstância caracterizada pela hostilidade em relação à lei. Tem um personagem que se eleva, né? Ele aparece de forma mais rápida ali, mais incisiva, a palavra certa é incisiva, no caso, que é o Márcio. E a partir dele a gente tem que trazer o Márcio para a cena. Por quê? Porque nós temos questões relacionadas diretamente a ele.
Então, eu fiz essa breve contextualização desse modo conectivo, tá? Ela vai contar, pode acreditar, ela vai contar quantos conectivos você usou, se você usou da forma certa, porque eles vão dando conexão às ideias. Desse modo, é pertinente discorrer se o descato pode ser considerado crime, se cabe prisão preventiva e sob quais hipóteses Márcio poderia ou não ser algemado. O que é que você fez aqui, Camila? Eu peguei esses elementos que foram apresentados no formato de tópicos. Se você observar, até aqui você não precisa ter aquele conhecimento absurdo. É técnica. Você vai fazer uma contextualização e uma sistematização dos tópicos. Agora, você precisa mostrar para o Instituto Verbena que você domina o conteúdo. Primeiramente, é preciso analisar que o desacato em questão pode ser considerado crime. Eu já cheguei aqui, ao fazer o meu tópico frasal, tópico frasal, tá aqui, é o TFC. Ao fazer o meu tópico frasal, eu já trouxe uma resposta. Eu posso? Posso. Eu posso deixar para responder aqui logo após o segundo conectivo? Pode também. Como é algo que requer menção de lei, é algo que requer uma explanação, um conceito, tem muitos elementos aqui para serem mobilizados, eu já respondi. Desacatar, né, o caso em questão, aí é preciso analisar que o desacato em questão pode ser considerado crime. Então, desacatou aí o servidor público no exercício da sua função, é crime. Aí eu vou explicar, como assim? De acordo com o artigo 331 do Código Penal Brasileiro, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime de desacato. Cabe como pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Assim, olha a explicação. O desacato pode consistir em palavras injuriosas, difamatórias, vias de fato, agressão física, ameaça, gestos obscenos. Então, até aqui, o que eu fiz? Eu respondi na primeira linha, eu fundamentei. Por isso que eu ensino o TFC, fundamentação argumentativa. Eu explico e depois eu concluo. Afinal, o oficial de justiça é um servidor público cuja função é realizar diligências e atos processuais relacionados à justiça. Então, nesse momento aqui, eu trago a resposta do tópico, eu fundamento, eu concluo. Camila, você usou do Código Penal, 331 aí, precisamente o artigo 331. Eu até lembrei, mas eu não sei detalhar, assim, de forma detalhada, ipsis literis, não precisa. Prova de concurso público não é um artigo científico que você tem que fazer aquela citação com aspas. Pode fazer uma citação indireta, não tem problema. Ah, e se eu não lembrar o artigo? Só lembrei que é do Código Penal brasileiro. Ok. Desde que você faça menção, ordene, explique, o seu parágrafo passa a ter força argumentativa, ele passa a ter consistência. Então, aqui a gente encerra o primeiro elemento, o primeiro tópico. Tá tudo detalhado aqui, em cores distintas. Por quê? Porque eu penso na sua progressão do pensamento. Não é só jogar a resposta. Você tem que responder e ir articulando. No segundo tópico, nós teremos o desenvolvimento 2. Aqui, nós vamos saber no caso da prisão preventiva. Então, ademais, quanto ao caso de Márcio, a sua primariedade técnica e a ausência de uma condenação criminal transitada em julgado enfraquece a justificativa de prisão preventiva. Eu quase falei que não vai ter prisão preventiva, mas eu já dei aquela resposta. Eu não só disse, ademais, é preciso discorrer sobre Márcio, sobre a prisão preventiva de Márcio, se Márcio é passível de prisão preventiva. Pode só trazer esse tópico? Praticamente uma reescrita do tópico da apresentação? Pode, mas aqui eu já trouxe a apresentação e já dei aquele pitaco ali de resposta. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar que eu tenho domínio de conteúdo. Isso aqui é estudo de caso, é para oficial de justiça. Então, ele tem que ter esse conteúdo aqui para a banca avaliar. Para ele falar, não, pode vir, você vai ser servidor aqui do Tribunal de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás. Você tem habilidade, capacidade técnica para o ofício. Então, você tem sim que dominar, tem que dominar. Eu trago lá no curso vários temas, eu chamo de rodadas de temas. A gente pega aqueles temas mais que tem mais chance de serem cobrados. Por quê? Porque a gente analisa perfil de banca.
trabalho com isso há anos. Então, a gente já traz dentro do curso vários temas possíveis. E o aluno treina. Ele tem modelo, ele tem padrão de resposta, mas ele treina, ele põe a mão na massa. É isso que faz diferença na aprovação. É isso que separa aqueles que são aprovados daqueles que não são aprovados. Técnica, treino e correção. Eu já te mostro aqui como resolver o segundo tópico. Ademais, o que é isso? Conectivo. Você trouxe um elemento, vou trazer outro. Já te expliquei aqui o tópico frasal. Vem aqui agora o outro conectivo, agora vem o quê? A fundamentação. Como que eu vou fundamentar? Eu vou fundamentar com o artigo 312 também do Código do Processo Penal. Nesse caso aqui, a prisão preventiva é uma medida cautelar que pode ser decretada com base nos pressupostos de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, eu explico quais são os casos em que pode acontecer a prisão preventiva. No entanto, se Márcio tivesse uma condenação recorrível, a análise seria diferente. Se essa condenação indicasse uma propensão à reiteração criminosa, a prisão preventiva seria considerada como forma de prevenir novos delitos e garantir a ordem pública. Então, o que eu tenho aqui? Eu já aponto no início a primariedade técnica e a ausência de uma condenação criminal transitada em julgado. Então, essa prisão preventiva aí, provavelmente ela não vai acontecer. Eu explico quais são os casos em que deve ocorrer a prisão preventiva e depois eu faço a análise final. Eu valido. Márcio não vai recorrer, Márcio não terá a prisão preventiva. Por quê? Se ele tivesse uma condenação recorrível, né? Ou se essa condenação indicasse uma propensão à reiteração criminosa, aí sim. Então, eu faço essa explicação e mostro que eu tenho domínio de conteúdo. Se você observar, quando eu trago a citação, quando eu trago as hipóteses e quando eu valido, eu faço uso de uma argumentação. Eu faço uso de uma argumentação que perpassa, sim, pelo conhecimento específico, mas eu mostro, eu faço no entanto, então eu vou criando a minha resposta com articulação. É exatamente isso que a banca vai avaliar. E no último tópico, aqui, eu preciso falar se ele será ou não algemado. O meu texto ele vai ser encerrado nesse parágrafo, ok? Ele vai ter uma introdução, um parágrafo para cada tópico e no finalzinho ali eu arremato o texto. Por quê? Porque se você contar, vai dar 30 linhas, pode ser até que dê um pouco mais. Aqui, quando eu trago esses modelos para o canal do YouTube, quando eu trago também alguns modelos para os cursos, às vezes eu acabo estendendo um pouco mais para trazer para você repertório, para trazer para você conteúdo, para você falar, é mesmo, tem essa menção, tem esse argumento, tem essa explicação. O intuito também é trazer esse conteúdo. Então, aqui, para a gente fechar essa parte, eu quero que você observe o último parágrafo. Por fim, insta a discorrer sobre os pressupostos de Márcio ser algemada, que eu não falei ainda. Eu só trouxe, agora nós vamos falar dessa possibilidade. Para exemplificar, o uso de algemas está regulamentado pela súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, STF. Olha como é feita aí a questão da indicação do órgão e a sigla, que determina que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Isso aqui não tem como, é muito conteúdo. Camila, mas aqui é muito conteúdo, eu tenho que saber, Tá? A prova de conhecimento específico, você tem que saber o conhecimento específico mesmo. Eu ainda fiz aqui sem copiar, sem necessariamente colocar todos os itens, mas a maioria deles estão aqui, por quê? Porque tem toda uma descrição dentro da questão do uso de algemas e tem que observar. Aí vem a parte, né? A parte ali que a gente dá a conclusão final para o desfecho. Assim, mediante a situação apresentada, não há necessidade de Márcio ser algemado. Até poderia colocar um pouco mais que ele não apresenta esses itens citados para o caso de uso de algema. Mas o que é importante aqui é a gente perceber que responde o tópico, fundamenta o tópico e conclui. Esse foi o propósito da aula. Foi te apresentar aqui
considerações importantes para você entender essa discursiva, entender que mesmo a banca pedindo ali no ato do enunciado um texto dissertativo ou um texto dissertativo argumentativo, como eu fiz aqui, como ela fez no ano de 2021, como ela fez em outros certames ainda esse semestre, eu analiso vários ali no curso, é importante você entender que o que move o seu texto é a situação hipotética e é o enunciado da questão. Então, o estudo de caso nada mais é do que essa apresentação do enunciado por meio de uma situação hipotética que você, contador, você, oficial de justiça, pode encontrar no seu dia a dia e vai ter que mobilizar ali elementos, conteúdos específicos para resolvê-la. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber sobre as correções detalhadas relacionadas ao curso, pode clicar aqui no link na descrição do vídeo, tem também o link para o acesso ao curso e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários. Espero ter contribuído aí com a sua preparação. Um forte abraço, me siga no Insta, professora Camila Copos, fique com Deus e até a próxima.